Olá, eu sou a professora Rila, vou trabalhar o 8º ano hoje, o ensino religioso com vocês. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar a evolução dos princípios éticos nas religiões, tá? É preciso entender que todas as religiões, né, elas têm relação com o princípio ético, certo? Nós vamos definir o que é princípio ético e o que é religião, tá? Vamos lá. O princípio ético a gente sabe que é o quê? É tudo aquilo que é certo, tudo que o ser humano faz de certo, e a religião é aquela crença, a crença é quando nós acreditamos em um ser superior. Então, o tema da nossa aula de hoje é o que? É a evolução dos princípios éticos, tá? Porque com o decorrer do tempo, os princípios foram evoluindo também. Princípio ético nas religiões, tá? O que é ética? É respeito, são os valores, os direitos, né? A igualdade. Vamos trabalhar tudo isso. Qual a definição de ética e religião? Definição de ética é o quê? O que é ética? Ética é a parte da filosofia pela investigação dos princípios que disciplinam ou orientam o comportamento humano, tá? É a ética que vai nos dizendo o que é certo e o que é errado. É quando o comportamento, né, é ético, é o quê? Quando o ser humano teve um comportamento certo, ok? Quando você acaba tendo um comportamento errado, você acaba não sendo ético, certo? E qual a definição de religião? Religião é o quê? É a crença na existência, como eu disse agorinha, de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, tá? Essa é a definição de religião, tá? É crer na existência de um poder ou um princípio superior, tá? A evolução de um princípio ético. Vamos lá? Princípio ético na Mesopotâmia. Lá no Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, eles tinham um princípio que era olho por olho, dente por dente. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Um exemplo, você tinha lá uma pessoa que dava um soco no outro, ele tinha que bater também. O princípio deles era esse, era olho por olho, dente por dente. No judaísmo, o princípio ético do judaísmo, em Torá judaica, em 1200 anos antes de Cristo, também o princípio deles era esse, olho por olho, dente por dente, tá? E o princípio ético do cristianismo, Novo Testamento, ano 0, é o quê? Amai-vos uns aos outros, certo? Qual é o conceito universal, né? Conceito ético universal de não matar. O mandamento religioso, ele diz não matarás. E a evolução do mandamento foi amai-vos uns aos outros, tá? Então, se vocês observarem, esse mandamento evoluiu, né? Então, tem uma relação do princípio ético com os mandamentos, tá? O conceito ético universal diz pra gente não se pode matar. Mandamento religioso, não matarás. E a evolução do mandamento é, o que nos diz a Bíblia? Amai-vos uns aos outros, né? Se eu amar o outro, eu não vou matar. Então, um exemplo da inviolabilidade
da vida humana é o quê? Não matar. E é um conceito ético, independente da época e do país em que se vive, o qual está presente na base de todas as religiões do mundo. No entanto, se as religiões defendem princípios morais e éticos, por quê? Por exemplo, que cristãos matam judeus, muçulmanos matam cristãos e budistas matam muçulmanos, né? Então fica assim uma questão a analisar, porque isso, se existe esse conceito ético universal, se existe o mandamento, se existe a evolução desse mandamento que diz para nos amar uns aos outros, né? Então, por que será que acontece isso? A evolução do aprendizado e a prática do comportamento ético. O que é isso? Qual é a orientação ética que a família dá? Qual é a orientação ética que a escola pode dar? E qual é a orientação ética dentro da sociedade, tá? Então, vamos lá. A orientação ética da família é quando a família ela é sempre a base das sociedades, né? Os pais precisam ser modelo de verdade, honestidade, respeito ao outro e reconhecimento dos erros e acerto. Essa é uma evolução, né, e a prática do comportamento ético. Então, a orientação ética que é para ser dada para a família é o quê? A família é o quê? A base, né? Sempre a base das sociedades. É quem? É a família. Qual é a orientação ética que a escola oferece? A escola oferece experiência de igualdade e do lidar com a diversidade, da passagem do espaço privado, né? A escola vai ensinar o respeito a isso, né? Então, vai dar continuidade o que a família está ali ensinando, né? Na verdade, é uma continuidade. A escola, ela vai tratar da experiência de igualdade, vai ensinar, né, como lidar com a diversidade, da passagem do espaço privado para o coletivo, onde os valores da família são transformados em valores socialmente desejáveis, né? E qual é a evolução de toda essa orientação ética dentro da sociedade, né? Na sociedade, a prática de preservação de valores no contexto da vida em comunidade, pelas normas socialmente definidas e pela mediação do correto e incorreto dentro da sociedade. Então, a orientação ética para a sociedade é o quê? A prática da preservação de valores no contexto de vida, né? Em comunidade, é quando você respeita. Se você é uma pessoa que desenvolveu eticamente, né? Você aprendeu os ensinamentos, o que a sua família ensinou, quando você melhorou esse ensinamento lá na escola, vai ser visível lá na sociedade. Quando você estiver convivendo com outras pessoas, você sempre vai buscar respeitar e preservar os valores que você aprendeu, né? Então, na sociedade, a prática da preservação de valores no contexto de vida é fundamental, certo? Nós temos aqui uma pequenina atividade, né? A gente vai fazer uma relação entre as etapas da evolução do princípio ético indicado e a época de sua formulação. Lá no código, nós temos aqui as etapas do Código de Hammurabi, do Torá judaica e do Novo Testamento. E nós temos o princípio ético. Qual o princípio ético, por exemplo, do Novo Testamento? No Novo Testamento, o princípio ético era olho por olho, dente por dente, é no cristianismo que usa esse princípio, que usava, né, esse princípio. Então, vamos lá. E no Código Hammurabi, qual é o princípio ético? Lá na Mesopotâmia, 1700 a.C., olho por olho, dente por dente. Ou o Código de Hammurabi era pertencente à Palestina, 1200 a.C.,
1.200 anos antes de Cristo, que se dizia olho por olho, dente por dente, ou seja, tinha que pagar na mesma moeda o que fazia com você? Era assim? Vamos ver aqui nas nossas respostas, vamos fazer a nossa correção. A atividade dizia assim: faça uma correlação entre as etapas de evolução do princípio ético indicado e o modelo de sua formulação. Código Hammurabi. Era o quê? Qual o princípio ético do Código de Hammurabi? É lá na Mesopotâmia, né, 1700 a.C., o código ético deles era o quê? Olho por olho e dente por dente. No Torá judaica, o princípio ético era, lá na Palestina, né, 1.200 anos antes de Cristo, era o quê? Olho por olho, dente por dente. E no Novo Testamento, o princípio ético é o quê? Que é no cristianismo, ano zero, tá? Ano zero, quando inicia tudo, é assim, o princípio ético, amai-vos uns aos outros, né? Então, a gente já evoluiu, né, o princípio. Na atividade 2, quando determinado grupo religioso pratica violência contra qualquer outro, pode-se dizer que a atividade 2 está pedindo que você tenha aqui as opções A, B, C, D e E, né? E quer que você me responda, encontre a resposta, o que está de acordo ali. Quando determinado grupo religioso pratica violência contra qualquer outro, pode-se dizer que está correto a prática de princípio de sua doutrina? É correto a doutrina fazer esse tipo de... praticar violência contra outra, uma religião precisa, deve praticar violência contra outra? Está correto defender contra outra religião? Então, quando um grupo religioso, meu grupo religioso tem que ofender o outro também tem que me ofender, é correto isso? Quando determinado grupo religioso pratica violência contra qualquer outro grupo, pode-se dizer que está errado violar um princípio ético universal? Ou será que está certo há religiões erradas a ser extintas? Será que tem religião certa, religião errada? É preciso respeitar todas as religiões? Será que é ético? É ético respeitar as religiões? Religião do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar? Se a pessoa não tem a religião igual à minha, é ético ir lá e ofender? Não, né? Então, vamos lá para a nossa resposta, tá? Nós sabemos que quando um determinado grupo religioso pratica violência contra qualquer outro grupo, pode-se dizer que está errado. Ele está violando um princípio ético universal. Não se pode ofender nem maltratar ninguém, não podemos praticar violência a qualquer grupo religioso. Precisamos respeitar a todos, é um princípio, né? Precisamos ter princípio ético, né? Respeitar as demais religiões, não importa qual. Olha só, nós chegamos ao final de mais uma aula, tá? Peço a vocês que acessem a plataforma Eduque para mais informações. Estou aqui me despedindo e até a próxima aula.